grande assim. Emprestou o jogador. E o João Pedro, que estava emprestado no Bahia, vai jogar em Portugal. E aí os jogadores começam a sair. Mas eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Tem que chegar no Fluminense e meter uma grana lá e resolver a parada. Isso quando o jogador está no primeiro semestre. Quando o Scarpa ouve do Palmeiras essa frase, que isso é um problema do Scarpa com o Fluminense, eu me sentiria muito mal. Não é um problema do Fluminense. Scarpa está com a camisa do Palmeiras ali. Ele foi contratado pelo Palmeiras. O Palmeiras sabia onde estava se enfiando. E eu imagino que o jogador contava com o suporte e o apoio do clube para essa situação, para desenroscar essa situação. Aí começa a enrolar. O Palmeiras fala, não, então se vira aí, negão. Mas o Flavinho, não sei não. vamos partir do princípio de que o Scarpa, ele não está querendo negociar com o Fluminense. O Scarpa, ele mantém um processo, inclusive ele vai recorrer diante dessa decisão, ele vai até a última instância, lá no Supremo, onde quer que seja. Sim, mas ele o Palmeiras não tem interesse no jogador, não, mas, Flavinho, bota o Palmeiras os seus advogados. Mesmo que o Palmeiras tenha um interesse, se o Scarpa não quiser retirar o processo, e parece que, pelo menos pelo que eu estou vendo, o Scarpa não tem interesse em retirar o processo do Fluminense, não adianta o Palmeiras tentar negociar com o Fluminense, porque o Scarpa parece que ele quer esse dinheiro para ele. Mas se ele for orientado pelo Palmeiras, se basta sentar com o Scarpa, vamos resolver. Vamos lá. Mas se o Palmeiras vai contratar, que eu saiba, só um minuto. Ele sai sendo orientado pelo Palmeiras. Não. Ele tem os advogados dele. Quem cuida do Scarpa é a OTB, que é a mesma empresa que cuidou do caso Zeca. A OTB, o Zeca também queria receber, blá, 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 blá. Apareceu o Internacional, fez negócio com o Santos, o Zeca tá no Inter. Se o Só Palmeiras... que não esquece que o Zeca ficou quantos meses sem jogar também? É outra história. Foi em outubro. Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, se o Palmeiras negociar com o Fluminense, o Scarpa não vai criar empecilho nenhum. Ele vai pro Palmeiras e Perfeito, senhor, mas é isso mesmo que tem que fazer. O Palmeiras tem que conversar. O presidente do Palmeiras, o Maurício Gagliotti, tem que chamar o presidente do Pedro Abad, o presidente do Fluminense, ou ele ir ao Rio de Janeiro, conversar com o presidente do Fluminense e decidir essa situação. Poxa vida, um time tão superavitário como o Palmeiras, tem o dinheiro que tem o Palmeiras... Então por que não fez isso antes? Eu já tinha dito isso antes pra vocês. Se o Palmeiras quer mesmo o jogador, vai lá e contrata. Exatamente. Vai lá você. e contrata. Ele é bom jogador, faz falta pro time do Palmeiras. Até acho que faz falta pro Palmeiras. Pra mim, o Palmeiras deu uma grana pro Scarpa, luvas, tudo. Aí depois, se ele não ficar no era Palmeiras, obrigado a devolver. tem um acordo de devolução lá do que não foi utilizado, no período Mas, que Pascoal, não usa o período que ele trabalhou. Eu repito, não é do interesse do Scarpa fazer nenhum tipo de acordo, porque ele quer a rescisão do contrato unilateral. E esse dinheiro que o Palmeiras investiria na contratação dele, o Palmeiras hoje teria que pagar para o Fluminense para tirar o jogador de lá, já que permanece o vínculo do jogador com A última o clube conversa carioca. entre o Palmeiras e o Fluminense era de 40 milhões. Pascoal, o Scarpa, ele entende que o contrato tem que ser no entendimento do valor que o Fluminense deve a ele, e ele quer o dinheiro que o Palmeiras empregaria na contratação que daria para o Fluminense, ele quer para ele. Ele não quer abrir mão, Pascoal, do processo. A decisão da juíza Tem está uma dada. matéria que saiu no Globo Esporte. Mas cabe recurso. Tem uma matéria no Globoesporte.com falando que o Fluminense que o Scarpa não quer. Mas basta ligar um ponto no outro. O Scarpa não quer tirar o processo. Em determinado momento, Benja, quando houve lá aquele processo da compra do Scarpa e que o Palmeiras depositou dinheiro para ele, se está em acordo com o Fluminense estava flexível. Pascoal. O Gilson Luiz está te perguntando se é verdade que o Corinthians voltou a conversar com o Fluminense pelo Scarpa com a futura venda do Rodriguinho. O Corinthians está de olho no Scarpa? Deixa eu dizer um negócio para vocês. O negócio do Rodriguinho pro Almeida não andou. Não tem cabal que ele tá jogando, pô. O Almeida contratou outros jogadores e, aliás, contratou um meia turco para a função dele. E contratou o Otero, que tanto joga pelo lado como por dentro. Então, o negócio do Rodriguinho não virou. Então não tem esse dinheiro agora. Se era pro Almeida... O Shawarma, né, que foi pra lá. Quem? Shawarma. Shawarma é comida. O que é? Shawarma é uma comida árabe. O turco Solak. Animal, shawarma. Comida é uma delícia, por sinal. Não sabe nem o que ele fala. Ele fala um cara groselha. E pior que ele abraçasse esse trouxa, não fala? Ele fala Solak. Eu conheço aquele canhotinho. Não é aquele. Pega bem de longe ele. Tem boa posse de bola. Então, eu acho que o negócio do Rodriguinho não virou. O Corinthians não tem condições de gastar 40 milhões para contratar um jogador, gente. Não tem. O presidente do Corinthians toda semana fala a mesma coisa. Eu, se fosse Gustavo Scarpa, chamaria os meus advogados e falaria, eu quero resolver isso hoje. Chama o doutor Linguiça ou o senhor advogado? Não, Linguiça é um dentista. Dentista. Eu falei, olha, eu quero resolver hoje. Gente, acabou o semestre.
acabou o semestre, o cara não jogou. Tá jogando futebol de salão, o último jogo que o Scarpa fez foi contra o Itu, ano que 2 gols. O jogo foi em março. Tudo bem, foi em março, nós estamos em junho, a Copa para, quer dizer, ele só volta a jogar lá depois da segunda quinzena de julho, se conseguir resolver. Se não resolver, o cara vai perder um ano. Um jogador de futebol hoje, Fabinho, de quantos vai ter o Scarpa? 22, 23 anos? É novo, é 23 anos. Um jogador de 23 anos hoje perdeu um ano da carreira. Porque às vezes você perde por contusão, não tem jeito. Você tem que parar. Quer dizer, o Palmeiras só tinha o Zeca, de graça. Flavinho, o Zeca ganhou medalha de ouro na Olimpíada, certo? Em um ano. Ganhou uma medalha de ouro. Em vez de colher os frutos, ele ficou quase 8 meses parado? Não, 7? Não, outubro, novembro, dezembro, janeiro, 6 meses. Porra, cara, 6 meses. Agora, isso aqui já tá 3 parados, tá parado radicalmente 3. Os 2 do começo do ano, que foi aquele Gente, Bruno, cara. Só para lembrar agora, o caso agora, primeira informação aqui agora com uma pessoa, o caso agora vai para Brasília, não é mais Rio de Janeiro. O Supremo agora, né? E lá, Superior Tribunal. lá os advogados do Só que é o seguinte, e causa vai ser trabalhista, diferente o comportamento. Causa 24 anos tem Scarpa. causa trabalhista, ele vai até se tornar o Superior do Trabalho agora. Não tem mais apresentação de prova, depoimento, testemunho, nada. Os juízes se reúnem. Eles vão analisar o que tem à Está no disposição. processo. Então, Está no isso processo. significa que não vai tão demorado. Não vai ter depoimento, não vai ter isso, aquilo. Vão Significa pegar... que dificilmente reverte a situação. Não sei. Eu não sei. Não sei. Bem. A informação que eu tenho é que os advogados do Scarpa estão muito esperançosos de obter ganho de causa nessa situação, porque, segundo eles, o processo contém muita irregularidade, mais ou menos como aconteceu com o Guerreiro em relação ao que aconteceu lá no TAS. As irregularidades tão grandes, tão gritantes, que a Suprema Corte Suíça acabou anulando, dando uma liminar, né? Exatamente, para que ele pudesse jogar a Copa do Mundo. Então essa é a expectativa. Eu acho que tudo vai depender aí da ação nem a ação dos advogados do Palmeiras, que eles não têm nem muita coisa para fazer nessa hora. Eu acho que a única alternativa, e não vejo muitas alternativas nesse momento, é o Scarpa com o seu grupo, ou com o Palmeiras, ou o Palmeiras combinando com as pessoas que... O Palmeiras não quer pagar. O Palmeiras já conversou 2 vezes com o Fluminense. O Palmeiras não conversou por quê? O cara conversou, não teve negócio, não virou. não virou. O Palmeiras pegou o Scarpa de graça, certo? Sim, com ação na justiça. A famosa oportunidade de mercado, né? O cara tava aí pingando, brigando com o clube dele, não precisava pagar a multa, o Palmeiras foi lá e pegou um grande jogador desejado por muitos clubes. Aí o Fluminense, pelo que considera direitos dele, pegou o jogador de volta. O Palmeiras não quer mais saber do jogador, é isso? Não, o Palmeiras quer o jogador. Mas ele tem preço, tem que O pagar. Palmeiras ele tá esperando aí um Gente, olha, funcionamento. você quer comprar um do carro, Scarpa você pode pode pagar o Posso ler aqui, o Mano passou para mim aqui agora. Uma matéria que está aqui no Globo Esporte. Eu não sou advogado, mas me salta aos olhos a justificativa, a tese, a justificativa, queria ver o nome da magistrada, doutora Dalva Macedo. Diz a matéria, a magistrada concordou com a tese do Fluminense no processo. O entendimento da magistrada, abre aspas, o MEI entrou na justiça apenas com o objetivo de se desvencilhar da multa rescisória de 200 milhões de reais para assinar com outro clube e obter vantagens salariais. Para embasar a decisão, a juíza, Dalva Macedo, argumentou que, mesmo o clube atrasando o recolhimento do fundo de garantia desde 2012, e dentro de algumas parcelas contratuais nos últimos anos, meses, Scarpa renovou seu contrato em março de 2017, com aumento salarial e extensão do vínculo até 2020. Na visão da magistrada, a renovação contratual demonstrou que o autor ainda possui interesse em se manter vinculado ao clube, independentemente do atraso salarial, indicando de forma inequívoca o perdão tácito à falta praticada pelo clube. Isso é a justiça do trabalho do Brasil. Olha, eu duvido que duvido que em Brasília eles mantenham isso daí. Duvido que em Brasília eles mantenham isso daí. Apanha, tá junto, então beleza, não reclama. Gente, quer dizer, ela entrou na cabeça
Mas a justiça do trabalho faz isso. Entrou na cabeça do Gustavo Scarpa para dizer, ele o contrato. Então ele aceita estar lá. Ele aceitou ao perdão tácito do que aconteceu. Gente do céu, isso é estarrecedor. Como é que chama a juiz, hein? Dalva. Doutora Dalva? Uau. Justiça do trabalho no Brasil é assim, gente. Não, e ainda tem mais um trecho aqui, Flavinho. Mesmo. A juíza prosseguiu o raciocínio. A demora de Scarpa em ajuizar uma ação demonstrou que os atletas do Fluminense, ainda que recorrentes, não tiveram para o jogador potencialidade suficiente para impedir a manutenção do vínculo empregatício. O que acontece? O calote está sendo incentivado. Exatamente. Ou seja, olha,